Prepare-se para reviver uma das maiores rivalidades da história do automobilismo. Uma saga de ambição, vingança e triunfo, que mudou para sempre o cenário das corridas. Esta é a história do Ford GT40, o carro que, contra todas as probabilidades, ousou desafiar e desbancar a hegemonia da Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Em meados dos anos 60, a Ferrari era a rainha indiscutível das corridas de longa duração. Suas máquinas vermelhas dominavam Le Mans, ano após ano. Mas a Ford, gigante americana, não estava disposta a aceitar isso. O que se seguiu foi uma das mais épicas e dramáticas batalhas sobre rodas. Nossa história começa com uma frustração e um golpe de sorte. Henry Ford II, CEO da Ford, tinha um sonho: comprar a Ferrari. As negociações estavam avançadas em 1963, parecendo um negócio fechado. Mas Enzo Ferrari, conhecido por sua paixão e temperamento, desistiu no último minuto, irritado com as cláusulas que limitavam sua autonomia nas corridas. Henry Ford II sentiu-se humilhado. Sua resposta foi clara e categórica: se não posso comprá-lo, vou derrotá-lo. Nascia ali a semente de um projeto ambicioso, e para muitos, insano: construir um carro de corrida capaz de bater a Ferrari em seu próprio terreno, nas 24 horas de Le Mans. A Ford mobilizou seus maiores talentos e investiu milhões de dólares. A meta era clara: criar um carro que fosse, não apenas rápido, mas também robusto o suficiente para resistir a 24 horas de uso extremo. E assim, nasceria o GT40. O nome, GT40, não era aleatório. GT, de Gran Turismo, e 40, pela sua altura de 40 polegadas, cerca de 101,6 centímetros. Uma característica que o tornava incrivelmente aerodinâmico, e com um centro de gravidade baixo. O design inicial foi liderado pela Ford Advanced Vehicles em Slough, Inglaterra, com a participação de nomes como Eric Broadley, da Lola Cars. Os primeiros modelos, o GT40, MK1, apresentavam um motor Ford V8 de 4,7 litros, um motor que já era um sucesso em outros modelos da marca. No entanto, o caminho para a vitória não seria fácil. Os primeiros anos em Le Mans foram marcados por quebras, superaquecimento e frustração. A Ford aprendeu à força que construir um carro rápido era uma coisa, construir um carro que resistisse a Le Mans era outra. Para superar esses desafios, a Ford buscou a ajuda de lendas do automobilismo. Carroll Shelby, o visionário por trás do Cobra e do Mustang Shelby, foi convocado para gerenciar o programa. Sua experiência, sua equipe e sua mentalidade vencedora seriam cruciais. Chegamos ao ano de 1966. A Ford estava pronta. 3 anos de trabalho árduo, milhões de dólares investidos e uma determinação inabalável culminaram neste momento. A Ferrari ainda era a favorita, mas a Ford, com o GT40 MK2, estava mais forte do que nunca, equipados com motores V8, de 7 litros, capazes de atingir velocidades absurdas para a época. A corrida foi marcada por condições extremas. Chuva, acidentes, falhas mecânicas. As Ferrari lutaram bravamente, mas o GT40, com sua potência bruta, e agora sua confiabilidade aprimorada, começaram a dominar. O principal piloto da Ford era o lendário Ken Miles, um britânico talentoso e determinado, que parecia destinado à vitória. No entanto, em um final controverso, que deixou um misto de glória e decepção, a Ford orquestrou um empate para a foto final, com os 3 GT40, cruzando a linha de chegada juntos. A intenção era ter um momento icônico, mas devido às regras da época sobre a distância percorrida, a vitória acabou sendo concedida a Bruce McLaren e Chris Amon, que largaram de uma posição mais distante.
Ken Miles, apesar de ter dominado a corrida, ficou em segundo. Um final controverso, mas que selou a vitória da Ford e o fim da hegemonia da Ferrari. A vitória, de 1966, foi apenas o começo. O Ford GT40 continuaria sua dominância, vencendo Le Mans por mais 3 anos consecutivos. 1967, 1968 e 1969. Uma sequência de 4 vitórias, que consolidou seu lugar na história do automobilismo. Durante esses anos, o GT40 evoluiu. O MK4, conhecido como J-Car, por sua conformidade com as novas regras da FIA para protótipos, foi uma evolução radical, construído com um chassi de alumínio alveolar e um design ainda mais aerodinâmico. Ele foi o carro que garantiu a vitória de 1967. Apesar das mudanças nas regras, que limitavam a cilindrada dos motores, o GT40 provou sua versatilidade. Em 1968 e 1969, o GT40 original, o MK1, adaptado com um motor de 4,9 litros, ainda conseguia superar os concorrentes mais modernos, demonstrando a excelência de seu projeto original. O Ford GT40 não é apenas um carro de corrida, é um ícone cultural e um testamento da engenhosidade humana. Vamos a algumas curiosidades. O som inconfundível do motor V8 do GT40 se tornou sua assinatura. Era um rugido que ecoava nas pistas e na memória dos fãs. A história da rivalidade Ford vs Ferrari e o GT40 foi imortalizada no filme Ford vs Ferrari, que trouxe essa saga para uma nova geração de espectadores. Embora tenha nascido para as pistas, algumas unidades do GT40 foram adaptadas para uso em estrada, tornando-se raridades cobiçadas por colecionadores. A Ford revivou o nome GT, com o Ford GT, apresentado no Salão de Detroit de 2002, como o GT40 de rua, ainda como Show Car. 2 anos depois, o modelo começava a ser vendido com o nome de Ford GT. A produção durou apenas 2 anos. Uma homenagem clara ao seu lendário antecessor. O legado do GT40 vai além das vitórias. Ele representa a capacidade de uma empresa gigante de se reinventar, de assumir riscos e de perseguir um objetivo, com uma paixão inabalável. Ele quebrou a barreira do domínio europeu nas corridas de resistência e provou que a Ford podia se destacar no cenário global. Para os entusiastas, aqui está uma visão geral da ficha técnica do Ford GT40, considerando o MK2, de 1966, o mais emblemático. Sobre as unidades produzidas, é importante notar que o GT40 teve diferentes versões e produções. Ao todo, foram produzidas aproximadamente 107 unidades do Ford GT40 original, entre 1964 e 1969, incluindo protótipos, modelos de corrida e algumas versões de rua. O Ford GT40 é mais do que um carro, é um símbolo de determinação,
inovação e da paixão que move o automobilismo. Ele nos lembra que, com a equipe certa e um objetivo claro, o impossível pode se tornar realidade. Sua história continua a inspirar e a fascinar gerações de fãs. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se quiser inscreva-se no canal.